O capítulo 11 de 1 aos Coríntios trata de alguns problemas que estavam acontecendo durante a celebração do culto. E um deles era a motivação errada pela qual a ceia do Senhor, que era conhecida como a festa ágape ou a festa do amor, estava sendo celebrada. Celebrada, irmãos, de maneira totalmente errada. Motivação errada para fazer uma coisa certa. É por isso que no versículo 17 do capítulo 11, Paulo diz para a igreja as seguintes palavras: nisto, porém, que vos escrevo, não louvo, porquanto vocês estão se ajuntando, não para melhor, mas para piorar ainda mais a situação. Paulo não está criticando o ajuntamento, irmãos, mas está deixando bem claro que a motivação estava errada. E nessa exortação do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, há várias lições. E eu, pela misericórdia do Senhor Jesus, separei, irmãos, 10 lições para a nossa edificação. Se você chegar até o final, se você for na 10ª lição, você vai se deparar com uma lição incrível, que dentre as 10, na minha concepção, na minha opinião, é a que mais falou ao meu coração. Se você também deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou adquirir um dos nossos livros de edificação, é só procurar as informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu também quero te pedir que você deixe aqui embaixo nos comentários qual foi a lição que mais falou ao seu coração. Ao meu foi a 10ª. E ao seu, qual foi? Agora sim, irmãos, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a ceia não é um lanche, a ceia é um banquete. Irmãos, o banquete sempre vinha depois de uma batalha vencida. Por isso que Davi disse no Salmo 23, verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa preparada, irmãos, na presença dos inimigos é o banquete da vitória. Davi estava dizendo para Deus: me dê o banquete que é dado para quem vence a guerra contra os inimigos. Por isso, irmãos, que a ceia é um banquete. Deus, em Cristo Jesus, venceu o pecado, venceu o inferno, de maneira que agora podemos nos banquetear na ceia do Senhor. Então, toda vez que você se senta à mesa para participar da ceia, entenda, foi mais um mês de batalha vencida em nome de Jesus. E por isso você está diante de um banquete pela vitória que Deus te ajudou a conquistar. A vitória de permanecer na presença de Jesus, apesar das batalhas, apesar das lutas. E por isso louvamos a Deus pelas vitórias que só Deus pode nos dar. Segunda lição: ninguém convida inimigos para cear. Mais de 5.000 pessoas, irmãos, andavam com Jesus, mas na noite da ceia, Jesus convidou somente 12. E lá em João 15:15, Jesus chama esses 12 de amigos. Ele diz: já não vos chamarei mais de escravos, de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, irmãos, convidou apenas amigos para cear com ele. Mas aí alguém pode dizer o seguinte: mas no meio dos amigos tinha um que era traidor, tinha um que era inimigo, era Judas. Sim, é verdade, Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Tanto é que Jesus o convida para participar
da última ceia. Judas era amigo só na hora da ceia. E tem crente, irmãos, que só é amigo de Jesus na hora da ceia. Depois dela, troca Jesus pela prática do pecado. Que você não seja assim. E hoje, aquele que participa da ceia está dizendo com aquele gesto que é amigo de Jesus e inimigo do mundo e do pecado. Não temos dúvida, irmãos, de que Jesus é o nosso melhor amigo. Mas e nós? Temos se comportado como amigos de Jesus, fazendo a vontade do Mestre? Então jamais deixe de se comportar como amigo na mesa e principalmente depois da mesa. Terceira lição: a ceia traz à memória o que nos dá esperança. Em 1 Coríntios 11, 23 e 24, Jesus disse 2 vezes a palavra: façam isso em memória de mim. Irmãos, a ceia nos remete a uma lembrança boa, a lembrança de que Jesus foi morto por nossos pecados e hoje temos paz e temos vida com Deus. Com essa palavra, irmãos, Jesus estava nos motivando a fazer o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21, que diz: quero me lembrar, trazer à memória o que pode me dar esperança. E é super importante, irmãos, trazer à nossa memória só aquilo que nos dá esperança. Precisamos vigiar demais com os nossos pensamentos, sabe por quê? Pensamentos vão para o coração e se transformam em sentimentos. Os sentimentos vão se transformar em comportamento e os comportamentos vão se tornar em hábitos. Amém? E esses pensamentos ruins jamais vão produzir hábitos bons. Então, tome muito cuidado com aquilo que domina, que tenta entrar na sua mente, ocupar a sua mente. Deixe que a palavra de Deus reine em seu coração, reine em sua mente. E você traga somente à memória aquilo que te dá esperança. Quarta lição: quem ceia na terra com Jesus vai cear no céu com ele. A ceia, irmãos, é a celebração da comunhão que temos com o Senhor Jesus. É uma celebração a Deus por nos resgatar da comunhão que foi perdida lá no Éden. E aqueles que foram lavados e resgatados por Jesus nessa terra vão cear com ele no céu. Em Apocalipse capítulo 19, 9, diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, fica a lição, irmãos. Quem quer cear com Jesus no céu tem que cear com ele na perfeita, na comunhão verdadeira da terra. Só compartilha a mesma mesa aqueles que são amigos. Ninguém chama inimigo para cear. Tem que participar da mesa da comunhão com Jesus nessa terra. Eu não sei o que você vai ter que largar, o que você vai ter que fazer, mas você precisa ter comunhão de pai e filho com Deus. Tem que ser amigo de Jesus e inimigo desse mundo mal. Aguenta firme, por enquanto estamos ceando aqui embaixo. Estamos ceando, às vezes, debaixo de sentença de dor, sentença de problemas, mas chegará o dia da ceia, da boda do Cordeiro, onde ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Não abandone a sua cruz por nada. Quinta lição: examinar é estar disposto a repartir. Irmãos, a ceia não era apenas um tempo de comunhão, mas também um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Antes da ceia, era celebrada a festa ágape. Momentos antes da ceia, a festa ágape era conhecida como a festa do amor. Nessa festa, os ricos repartiam um pouco dos seus bens com as pessoas mais pobres. Por isso, a ceia aponta para a nossa capacidade de
compartilhar, de partir o pão com o nosso próximo. Só que em Coríntios, a ceia estava sendo celebrada de forma errada, porque os ricos não estavam compartilhando, irmãos, do alimento com os mais pobres. Por isso que Paulo diz as seguintes palavras, lá no versículo de número 28, do nosso capítulo que nós estamos lendo aqui, o capítulo 11. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Com esse termo, examine-se, Paulo está dizendo o seguinte: se examine, veja se você ama verdadeiramente o seu próximo, a ponto de compartilhar o pão com ele, partir o pão com o seu próximo que necessita da sua ajuda. E assim, em seguida, ele diz: coma deste pão e beba deste cálice. O propósito maior de se autoexaminar no versículo 28 é esse aqui, ó. Eu amo o meu próximo a ponto de perdoá-lo. Eu amo o meu próximo a ponto de socorrê-lo em suas necessidades. Eu estou disposto a repartir o pão que eu tenho com o meu próximo. É esse examine-se. Então, glória a Deus. Se sim, glória a Deus. Sabe por quê? Porque primeiro Deus trabalhou em você para depois trabalhar através de você. É Deus te usando na vida de alguém. Examine-se. Você está disposto a perdoar? Você está disposto a ajudar? Você está disposto a somar força com quem precisa? E o maior exemplo disso, de partir o pão, foi o próprio Jesus. Ele estava capacitado a sentar naquela mesa para cear com os seus irmãos, para cear com o próximo, porque ele tinha capacidade, tinha amor ao próximo a ponto de partir o pão. É tipo assim, se Jesus ganha um pão, ele já não tem mais um pão, ele tem a metade de um pão, porque a outra metade ele vai dar para alguém. Se precisar, a outra metade vira a metade da metade e assim sucessivamente. Porque quando o assunto era partir o pão, ele estava pronto para fazer isso e muito mais. Sexta lição: pecado acompanhado de perdão. A ceia fala primeiro, irmãos, do pecado e depois ela fala do perdão. O pão partido aponta para o corpo de Cristo que foi partido pelos nossos pecados. Ó, falou do pecado, mas o sangue vem logo em seguida, aponta para algo que aconteceu depois dos nossos pecados, ou seja, depois da nossa culpa de ter partido o corpo, o sangue foi derramado para nos perdoar de toda a ofensa, de todo o pecado. Por isso que no versículo de número 24, Paulo diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. E logo em seguida vem o versículo 25. Este é o cálice, é o corpo que foi partido, mas este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Jesus. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim, assim diz o Senhor. Jesus, irmãos, tem a cura para o pecado. Jesus tem o antídoto do céu para a sua vida. Você não pode ficar parado na parte que diz que o corpo foi partido, porque a história não termina com o corpo partido. A história termina com sangue vertido, com sangue derramado na cruz para nos salvar. Então o inimigo não tem autoridade para te apontar o dedo e dizer: você partiu o corpo de Cristo esse mês, você pecou. Sabe por quê? Porque depois desse pecado aí, Jesus te lembra que o sangue dele foi derramado na cruz para te salvar. Agora vai e não peques mais. Vai e não viva na prática do pecado, porque Deus tem coisas maiores e eternas para te dar. Sétima lição: se depender de mim, não cai no esquecimento, está na memória. Toda vez, irmãos, que você participa da ceia, que a gente participa da ceia, a gente anuncia que se depender da gente, tudo aquilo que Jesus fez, ó,
não vai cair no esquecimento. Por isso que Jesus disse, façam isso em memória de mim. Não deixe, em outras palavras, não deixe cair no esquecimento o que eu fiz para salvar o mundo. Tudo que o maligno quer, irmãos, é implantar a cultura dele na nossa vida e apagar Deus da nossa história. Amém? Essa é a realidade. Estamos vivendo dias de destruição de valores. Antigamente se falava muito em inversão de valores, mas hoje a destruição dos valores absolutos de Deus, que são cura e proteção para a humanidade, está em todo vapor, está sendo destruído. Estamos tendo que provar que a grama é verde. Verdadeiramente, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, como diz a Bíblia, para não resplandecer a verdade do Evangelho e não resplandecer o óbvio, mas se depender de mim, se depender de nós, que os valores de Deus e tudo que Jesus fez e faz estejam intactos em nossa memória e na nossa vida. 8ª lição, não se reúna para pior, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 11:17, Paulo diz as seguintes palavras, olha que alerta. Portanto, vocês se juntam, não para melhorar, mas para pior, para piorar. A ser, irmãos, é um dos maiores senso de comunidade que existe no Novo Testamento, o povo reunido em volta de uma mesa. Na ceia, o povo está reunido, o povo está junto. E detalhe, não estão reunidos em casa. Sabe por quê? Paulo diz no versículo 34, mas se alguém tiver fome, coma em casa. Se Paulo disse para comer em casa, então há grande chance, grande possibilidade desse povo estar em um lugar que não é uma casa. A grande chance desse povo estar em um lugar mais espaçoso e propício para a reunião de adoração, que não é numa casa. Mas o que Paulo quer dizer, irmãos, no verso 17 é, faça valer a pena a reunião de vocês. É como se ele dissesse, não se reúna para ver defeitos, não se reúna para louvar homens, não se reúna para contendas, mas aproveite cada momento no local de adoração. Você está me entendendo? Aí, irmãos, vem a pergunta. Olha só a pergunta. Você está se juntando, se reunindo na igreja para cultuar a Deus, para melhorar ou para piorar a sua vida ou piorar o ambiente? Para melhorar a sua comunhão com Deus e os irmãos ou para piorar? Em Hebreus 10:25, manda que a gente não pare de congregar, é verdade, mas faça isso para edificação. O céu é grande demais para nós perdermos ele, irmãos, para coisas pequenas. 9ª lição, a ceia não é um ritual triste, a ceia é uma festa. A ceia, irmãos, não deve ser celebrada com tristeza, mas com muita alegria. Sabe por quê? Porque a ceia é a festa dos amigos de Jesus. E essa amizade foi conquistada lá na cruz do Calvário. A ceia é festa porque os anjos disseram às mulheres, em Mateus 28:6, ele não está aqui porque ele já ressuscitou, como ele mesmo havia dito. A ceia é festa, sabe por quê? Colossenses 1:13 diz que ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino. A ceia é festa, sabe por quê? Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ceia é festa? É sim. E por quê, pastor? Porque dos nossos pecados Deus não se lembra mais. A ceia é festa, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Entre na ceia celebrando, festejando sua nova vida em Cristo. Sente-se, irmãos, à mesa, não considerando aquele ato como um ato comum, mas considere aquele momento como um dos mais especiais.
e mais indispensáveis da sua vida. Deus é Deus de festa. Deus, irmãos, tirou o povo do Egito e depois abriu o Mar Vermelho e fez uma festa no deserto. Moisés cantou e a sua irmã Miriam cantou e dançou com outras mulheres, celebrando, festejando. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E em Apocalipse, o último livro da Bíblia, termina com a festa de novos céus e nova terra. Lave então seu rosto triste nos rios das águas vivas de Deus e viva essa realidade que Deus quer te dar. E diga não para a tristeza, não para o desânimo, em nome de Jesus. Não entre na igreja, não entre na ceia triste. Alegre o seu coração, porque existem promessas, inúmeras promessas, inúmeros feitos de Jesus que tirou a tristeza do nosso rosto e colocou um sorriso de alegria. Olhos de alegria era a profecia que estava sobre a vida de Jesus em Isaías, se eu não me engano, capítulo número 61, verso 1, que diz que ele colocaria olhos de alegria ao invés de prantos angustiados. 10ª lição, essa é que eu considero que mais falou meu coração. CA é olhar para trás, CA é olhar para frente, CA é olhar para dentro e CA é olhar para o lado. Irmãos, a ceia nos faz olhar para 4 direções diferentes. Nós devemos olhar para trás, só que esse olhar para trás não é para lembrar do passado triste que Jesus apagou, não. Vou te explicar. Não devemos, irmãos, olhar para trás com saudade da vida velha. Não é esse olhar, não. É olhar para o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus nos ensinou a olhar para trás sem olhar para o passado triste, mas olhar para a nossa origem. Se for para olhar para trás, olhe para a sua origem. E a nossa origem é Cristo crucificado e ressurreto ao 3º dia e vivendo e reinando para todo sempre. Esse é o olhar para trás. Fazer isso em memória é olhar para trás. E olhar para frente é olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhar para frente é olhar para não perder o foco, é estar focado em Jesus e não nas pessoas. A ceia, irmãos, nos faz olhar para frente também, porque ela anuncia um evento glorioso que vai acontecer logo daqui a pouco, num abrir e fechar de olhos. É Jesus vindo buscar o seu povo, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. E a ceia nos faz olhar para dentro. O nome disso é autoanálise, é um autoconfronto. Por isso que Paulo diz, examine-se, é analisar como está a nossa vida com Deus e não analisar como está a vida das pessoas. E em 4º lugar, a ceia nos faz olhar para o lado. Olha que olhar para o lado, irmãos. Olhar para o lado é olhar para o próximo. E olhar para o lado é ter um coração livre para amar o meu próximo. É ter um coração livre para ajudar, para perdoar, para entender, para estender a mão para o meu próximo. Então, que essas 4 visões, olhar para trás pelo que Jesus fez, olhar para frente pelo que ele está fazendo e o que ele fará, olhar para dentro, se autoexaminar e não se esquecer de que o teu próximo é aquele que faz parte do mandamento mais importante da Bíblia, que é amar a Deus e ao teu próximo como você se ama. O bem que você quer para você, queira para o seu próximo também. Aquilo que é ruim para você vai ser muito ruim para o teu próximo também. E aí, qual foi a lição que mais falou o teu coração? Que Deus muito te abençoe. Você chegou até aqui ao final? Muito obrigado pela sua presença. Vem mais vídeos por aí. Que Deus te abençoe rica e poderosamente por todos os lados. Lembre-se, você já é abençoado. No nome de Jesus. Que nada te tire da mesa de comunhão com Jesus. Eu sei que os momentos não têm sido bons.
Eu sei que os ventos estão soprando. Eu sei que as ondas do mar estão chicoteando o seu barco. Mas pega essa palavra aqui que um sábio escritor disse, que eu não me lembro agora quem foi que disse, a frase não é minha. Ele disse assim: a eternidade, quando a gente estiver no céu, a eternidade vai pagar todo o prejuízo que você sofreu por amor de Jesus. Tudo que você passou na eternidade, você vai ver que valeu a pena passar sem recuar, passar sem desistir. Continue firme, lute para se manter na mesa dos amigos de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.